por termos esta oportunidade de estarmos juntos na presença de Deus. Eu quero, antes de tudo, também agradecer a toda esta família, do nosso irmão Cícero, que tem nos apoiado aqui nesse trabalho evangelístico, nesse trabalho de missões. E vamos orar a Deus, porque Deus tem colocado em nossos corações algo maior para o próximo ano. E se for a vontade dele, eu quero entender que o ano que vem nós vamos estar aqui de novo, com um projeto ainda maior. Eu tenho certeza que Deus tem uma visão focada para o estado do Piauí também, principalmente para esta região, a cidade de Batalha, Esperantina, Teresina e outros lugares por onde nós passamos. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo para revelar na vida de vocês. Não é possível. Eu não consigo entender que a vida se passe. Eu consigo olhar para cada fisionomia aqui nesta noite, desde o mais novo, até mesmo para essas crianças que às vezes nem noção têm, que às vezes não conseguem fazer uso de conceitos ainda. Podem até ter nas atitudes obras que fossem relativas àquilo que é a maldade. Depois eu tiro. Por aquilo que são, às vezes, um aspecto de rebeldia. Por aquilo que revela, às vezes, um fator negativo na intenção dos pais. Mas podemos dizer da personalidade que vai se adquirindo, com base na informação que recebem, com base nas visões que têm. Porque o maior fórum para aquilo que é um conceito na idade em que essas crianças possuem é o resultado daquilo que nós, os adultos, apresentamos para eles, nas nossas decisões, naquilo que é o nosso comportamento e o perfil de conduta que nós temos. E às vezes as obras deles, elas se refletem naquilo que é algo que parece ser contrário ao que nós pensamos. E às vezes somos nós os instrutores. Mas eu li num texto da Palavra de Deus em Lucas, eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque eu tenho uma ideia sobre o que pode ser a apresentação de Jesus para o mundo. Se eu disser que Jesus veio só para consertar o que nós fizemos de errado, eu estaria dentro de uma absoluta verdade. Mas talvez sujeitaria Jesus aquilo que é um aspecto negativo que eu propus para a minha ideia de vida, quando Deus tinha um plano para mim. Então eu não quero dizer que ele veio consertar, ainda que ele tenha esse poder, ainda que pareça que a revelação dele foi só para isto. Eu prefiro acreditar que ele veio a esta terra, a este mundo, que ele se doou aquilo que era a característica de servo. E servo para servir. Servir uma ideia, servir um pensamento, servir um plano, servir uma constituição ministerial a um ponto de se doar, e se doar até a morte, morte de cruz. E não obstante a isso, ainda foi obediente a todas as fases da vida. E por favor, não ignore Jesus como sendo ele um ser especial. Não, ele era um homem dotado das mesmas possibilidades. Tem horas que eu paro para pensar em Jesus ainda na infância como uma dessas crianças. Porque ele também tinha a possibilidade de pular a cerca para ir visitar a chácara dos vizinhos ou o sítio da vizinhança, quando lá num pé de manga, um pé de maçãs, os irmãos deles dissessem: vamos lá roubar uma maçã porque nós estamos com fome. Vamos lá pegar do vizinho as escondidas. Mas Jesus veio para um propósito definido. E ainda criança, ele precisava ser obediente. Ele precisava cumprir com toda a regra, para ser o Cordeiro de Deus e também o sacrifício pelos meus pecados. Ele não podia ter mácula. Então eu consigo entender Jesus, ainda quando criança, na idade desses meninos, que se você disser não suba na água, ele vai lá e sobe. E Jesus, por obediência, ele não ia subir, enquanto os demais, por isso ele era ignorado entre os irmãos. O salmista, no Salmo 133,
fez uma revelação específica sobre o que era esta vida de Jesus. Porque ele dizia assim: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele fez referência, trazendo um advérbio de comparação, dizendo assim: olha, é como o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e passa pelas vestes de Arão. O que é que ele estava dizendo nisto? E fazendo referência a Jesus, que este óleo tinha um poder significativo para todos aqueles que o recebessem. Que na comunhão, e comunhão tinha reflexos naquilo que pudesse ser um conjunto de normas e regras a serem obedecidas para que pudesse haver comunhão entre os irmãos. O principal aspecto era a santidade, a separação, a consagração. Por isso o óleo tinha uma preciosidade. E a referência do sacerdote Arão era para aquele que tinha a responsabilidade de pegar o sacrifício dos homens, de pegar o culto daqueles que pudessem adorar a Deus e levar perante o Senhor. E Jesus tinha esta simbologia, porque quando ele veio à humanidade, ele veio para ser o sacrifício de todos os homens. Não era ele que ia conduzir o sacrifício, ele seria sacrifício por todos nós. Então ele veio para consertar o que todos nós fizemos de errado. Mas não foi só por isso que ele foi revelado. Ele foi revelado pelo amor de um Deus por você, por mim, por cada um de nós que estamos assentados aqui. Eu disse aqui no início deste culto, desta reunião, que em cada um de nós há um fator chamado alma. E a alma é um recipiente dentro deste nosso organismo para receber aquilo que são de ordens espirituais, independente se elas são oriundas de Deus ou do mundo das trevas, da malignidade. Porque o mundo dos espíritos, e isto é uma referência verdadeira para qualquer um de nós aqui, ninguém pode ignorar este fato. Porque para alguém se sujeitar àquilo que possa ser algo tão maldoso, a um ponto de se doar à destruição, como por exemplo a droga, a bebida, não é a violência, o crime, uma pessoa de sã consciência, de consciência pura, dominada pelo Espírito de Deus, não faria tal coisa. Eu entrei dentro de uma cadeia ali na cidade de Joinville, há poucos dias atrás, e eu fui visitar uma das celas que tinha jovens até 24 anos, lá tinha 14 jovens. E eu fui fazer um culto para aqueles jovens, e os carcereiros, os agentes da penitenciária, eles não entram com a gente, eles têm medo. Por causa da criminalidade daqueles homens, eram homens bárbaros, terríveis. E entre eles estava um moço de aproximadamente